Olá pessoal, eu sou Policlésio Motassar, natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão, nascido em 28 de abril de 1986. Eu estou iniciando esse novo projeto fruto de algumas inquietações que surgiram ao longo da minha vida profissional. Já faz basicamente 10 anos que eu sou professor em sala de aula. Eu ministro aula desde os 17 anos, eu comecei com aula de reforço, mas na vida do cotidiano da sala de aula, sofro alguns questionamentos por parte dos estudantes, mas tenho adotado desde o início da minha carreira um posicionamento de certa forma neutro. Em que sentido? Eu evito demonstrar na sala de aula, demonstrar na explicação dos conteúdos o meu posicionamento pessoal. Só que isso me gera uma inquietação, porque isso gera a especulação dos estudantes e ao mesmo tempo gera a necessidade de uma explicação. E aí eu pensei, poxa vida, a sala de aula eu devo deixar um local restrito para a formação de um pensamento autônomo, de um pensamento, de certa forma, isento dessa interferência. E é por isso então que eu estou iniciando esse projeto para, de forma mais livre, de forma mais tranquila, falar de algumas questões do nosso cotidiano, de alguns problemas da nossa vida em sociedade, de algumas situações que nos cercam, de situações que nos levantam questionamentos, mas que muitas das vezes nós ficamos ali, de certa forma, como é que eu posso dizer, com receio de falar, justamente com receio da repercussão, da situação conflituante que pode surgir dentro de uma vida em sala de aula. Então, por isso eu estou iniciando esse projeto. E aí a primeira abordagem, a primeira temática que eu estou fazendo é a partir dessa reflexão, desse questionamento. O Brasil, país do futuro? Quando eu era criança, eu ouvia das minhas professoras lá no ensino fundamental que o Brasil é um país de extremas riquezas naturais, o Brasil é um país muito rico, mas que não sabe usufruir da sua riqueza. Só que o problema é que já faz mais de 20 anos que eu escuto esse discurso e continuo me questionando. Quando eu era criança, eu ainda ficava naquela ideia, naquela euforia. Nossa, o futuro vai ser maravilhoso. Porque se nós estamos passando por dificuldades financeiras agora, mas no futuro vai ser um futuro próspero. No futuro nós teremos mais felicidade, nós teremos mais tranquilidade, nós teremos mais sossego, paz, seremos mais felizes. Era assim que eu imaginava o futuro. Mas passados mais de 20 anos, eu ainda me questiono: cadê o futuro? O futuro ainda não chegou. Onde está esse futuro tão sonhado, tão relatado, tão difundido para nós? E aí nós podemos ainda levantar esse questionamento. O Brasil é um país do futuro? Eu recordo até do trecho de uma música, 1965, da banda Legião Urbana, quando ele diz no refrão algo parecido com isso. O Brasil é o país do futuro. 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 E eu fico me questionando, cadê o futuro do Brasil? Que futuro é esse que nós ainda estamos esperando? E diante disso tudo, olhando para a nossa realidade, estamos no ano de 2021 e hoje faz um ano, basicamente, que nós interrompemos todas as nossas atividades em função de uma pandemia. E eu me questiono, qual será o nosso futuro? Hoje eu me questiono agora sobre esse outro futuro, o que ainda está por vir. E eu temo porque o nosso povo parece que ainda está vinculado a antolhos, com uma visão limitada sobre esse futuro, com uma visão limitada sobre tudo que nos cerca. O Brasil do futuro, ele passa necessariamente por uma transformação radical pela forma como nós olhamos para a nossa realidade. Será que seria necessário que o Brasil entrasse numa guerra? Será que seria necessário que uma catástrofe qualquer nos levasse à fome extrema, qualquer coisa do tipo, igual agora a gente está vivendo com a pandemia? Será que seria necessário que algo tão grave, tão grandioso, tão imponente se colocasse sobre nós, a ponto de nós ficarmos acuados, sem forças para lutar?
e assim gerando uma espécie de revolta, fazendo com que as pessoas finalmente tomassem consciência da sua missão, da sua relevância como povo, a consciência como povo brasileiro. Será que precisaria de tudo isso? Eu acredito que existe uma alternativa. E a alternativa que eu vejo para esse tipo de situação é a formação, é a consciência política, é o engajamento político, é a nossa consciência da responsabilidade que nós temos como cidadãos e cidadãs de elegermos representantes que tenham capacidade de dialogar, democracia, pensar democraticamente. Foi essa reflexão que me fez pensar nessa proposta republicamente, res pública, a coisa pública, para a gente refletir sobre a coisa pública, porque no Brasil parece que nós pensamos que a coisa que é pública é do outro e não minha. E assim nós sujamos as nossas praças públicas, nós deterioramos os nossos bens públicos, nós deterioramos o que é público porque nós achamos que é do outro, como se eu estivesse fazendo mal ao outro. Mas na verdade eu estou fazendo mal a mim mesmo. Só que nós carecemos ainda de consciência, nós carecemos ainda de buscar respostas pela nossa prática, pela nossa vida como cidadãos e cidadãs. É esse o objetivo que eu tenho para fazer com este canal, para que nós reflitamos todos juntos com várias dessas temáticas. Eu conto com você, eu conto com seu apoio, com seu comentário, eu conto com a sua sugestão de tema. Nós estaremos aqui trabalhando várias das perspectivas, consciência política como um todo. Termos a consciência do papel, da importância que é o exercício da nossa cidadania. E isso passa por todos os âmbitos da nossa vivência, desde a nossa vida escolar até o mundo do trabalho. Em todos os momentos, nós somos cidadãos e somos cidadãs que precisamos ter consciência política o tempo inteiro. O Brasil é um país do futuro, mas eu quero acreditar que o Brasil pode ser o país do agora. Eu quero acreditar que a mudança que nós precisamos comece a acontecer agora. E começa com a mudança da nossa postura, na nossa importância dada à política. No Brasil parece que nós votamos nos nossos representantes como torcemos para time de futebol, porque eu quero estar do lado vencedor. E aí de repente eu dialogo, discuto, eu fico com aquela paixão tremenda, como se fosse meu time de futebol. E quando o meu time de futebol vence, quando ele ganha o campeonato, eu fico feliz, eu comemoro, solto foguete, fico feliz, faço churrasco, chamo a família. Mas aí, no ano seguinte, meu time perdeu o campeonato. E aí eu começo a falar mal do treinador, começo a falar mal dos jogadores, dizer que meu time não presta, até ele ganhar um novo campeonato, até chegarem as novas eleições. Será que nós vamos ficar dependentes desse ciclo de euforia por uma eleição, de falsa esperança por uma mudança que nunca vem? Ou será que nós vamos começar a observar, a refletir um pouco mais sobre em quem nós votamos, para saber se essas pessoas que nós elegemos como nossos representantes possuem, por exemplo, o mínimo da capacidade de dialogar, da capacidade de construir pontes, laços, relações, porque política trata disso. A vida na cidade, a polis, o espaço coletivo em que nós vivemos. Pensar democraticamente, pensar a república é pensar no diálogo, é permitir o contraditório, é permitir que se deixe se questionar sobre algumas ações, é abrir mão de algumas ideias e princípios, né, no sentido de dizer, isso aqui eu tenho como valor, né, a separação Estado e religião, por exemplo, é aprender a separar o Estado da religião, é aprender a separar todas essas coisas, a distinguir quais são as funções, quais são as atribuições. Parte da nossa população não sabe a função dos três poderes. Parte da nossa população não sabe para que serve o executivo, o legislativo e o judiciário, quais são os fundamentos disso. É sobre isso que eu quero falar nesse nosso espaço de diálogo. Eu quero que seja um espaço de diálogo e eu conto com você, com a sua sugestão. O que você quer saber sobre a nossa república? O que você quer saber sobre a vida política? Sobre essa importância que nós temos e que nós devemos dar às reflexões da vida política. Eu conto com você, dá uma compartilhada com a galera, né? Dá uma curtida, salva esse canal, coloca na sua lista de canais, porque vem coisa boa por aí.
E eu estou aguardando você, estou aguardando o seu contato, estou aguardando então aí, né? Coloca nos comentários as sugestões temáticas para que nós possamos trabalhar cada vez mais e cada vez mais temas relevantes, para que nós possamos de fato refletir e formar consciência política, que é o que nós precisamos, que talvez assim nós consigamos pensar e sonhar com um futuro melhor para esse nosso país. Muito obrigado e obrigado pela sua atenção e conto com vocês. Valeu!